Números 9, versículo 15 em diante. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Senhor meu Deus, esta é a palavra do Senhor, inspirada e revelada aos teus filhos. E nós estamos aqui nesta manhã, com fome e sede de ouvir a tua voz e receber a direção e a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos revele a tua vontade, que a tua palavra venha de encontro com a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Nós repreendemos da nossa vida e do nosso meio toda confusão, toda distração e todo espírito maligno de incredulidade, dúvidas que tentam nos cegar e nos impedir de ouvir a tua voz e seguir a tua vontade, Pai. Que nesta manhã o Senhor possa tratar livremente no coração e na alma de cada um de nós, começando de mim, cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, edificados, corrigidos, alimentados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, que maravilha o que Deus fazia para guiar o seu povo, desde que eles saíram do Egito, da escravidão, até levá-los à terra que Deus havia prometido. Nós lemos este texto que traz detalhes de como o Senhor os guiava através de uma nuvem de dia. De dia era uma nuvem que eles podiam ver e seguir aquela nuvem, caminhar debaixo da nuvem. Quando a nuvem se movia, eles se moviam embaixo da nuvem. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Sempre ali onde Deus, através daquela nuvem, os indicava e determinava que ficassem. E à noite era uma coluna de fogo, porque a nuvem à noite não era tão vista, então
à noite era o fogo, uma coluna de fogo no meio deles. Se fosse de dia ou de noite, a nuvem ou o fogo se levantasse e partisse, eles se aprontavam e partiam, seguindo aquela nuvem. Isso é tremendo, porque nós estamos observando aqui algo muito forte na questão de obediência a Deus, na questão de dependência de Deus. Nós estamos vendo algo aqui que tem muito a ver com submissão à liderança de Deus e a total entrega de todo o povo de Deus, de toda uma nação, à direção dada por Deus. Era algo maravilhoso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquela nuvem, ela pairava sobre o tabernáculo. No versículo 15 diz: no dia em que foi armado o tabernáculo, aquela tenda no deserto, chamado tabernáculo de Moisés, onde a arca da aliança foi colocada no Santo dos Santos, era uma tenda móvel, porque eles estavam no Êxodo, então não era um templo de tijolo, de parede, era uma tenda de lona, com algumas armações de madeira, e ali eles sacrificavam os seus holocaustos a Deus, ali era queimado o incenso no altar do incenso, a arca da aliança no Santo dos Santos. Então, quando foi armado o tabernáculo, a Bíblia diz que a nuvem veio sobre ele e o cobriu. Observe que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, e a nuvem o cobriu. Isso é algo muito profético para o que Deus faria muitas gerações depois, e fez na nova aliança. Hoje, quem é o tabernáculo? O templo que guarda as tábuas da aliança, escritas no coração. Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós, é a igreja. Diga, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, da mesma forma que a nuvem cobria o tabernáculo, que guardava as tábuas da aliança, nós temos a aliança com Deus, nós temos a palavra de Deus escrita no nosso coração. A lei de Deus está escrita em nós. Nós somos o templo de Deus. E assim como aquela nuvem cobria o tabernáculo, a nuvem da glória de Deus, o Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, e é Ele que nos enche e nos dá a direção onde nós devemos seguir. Então isso é um texto tão antigo, de algo que aconteceu há milhares de anos atrás, e que profeticamente, simbolicamente, já mostra o que Deus iria fazer lá na frente, e fez através da vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus, o povo que tem uma aliança, o povo que anda na presença do Senhor. E essa nuvem era o próprio Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 13, a Bíblia diz que essa nuvem e essa coluna de fogo era o próprio Senhor no meio deles. Êxodo 13, 21, diz assim, Êxodo 13, 21, durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quem é que ia adiante deles numa coluna de nuvem ou numa coluna de fogo? O Senhor ia adiante deles. A nuvem era o Senhor Deus. Esta nuvem que está sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, esta nuvem gloriosa é o Senhor, é o próprio Senhor, é o Espírito do Senhor, é Deus habitando sobre a nossa vida.
Isso é tremendo, irmãos. O Senhor ia adiante deles, o Senhor ia à frente deles. Não pense que é você quem abre caminho, que é você quem vai à frente, é o Senhor quem vai na frente, e eu e você devemos tão somente seguir o Senhor. Ele ia na frente deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e numa coluna de fogo para iluminá-los. Então Deus guiava eles no caminho. Olha, esse é o caminho, me sigam, venham. Iluminava-os à noite, não tinha dúvidas por onde eles deveriam andar, porque de dia Deus os guiava, e eles estavam vendo a nuvem, e era o Senhor, aquela nuvem os guiando, Deus estava guiando eles eram guiados pelo Senhor. Diga comigo, guiados pelo Senhor. À noite, eles eram iluminados, a coluna de fogo estava iluminando o caminho. Não tinha como ir para outro caminho, porque a coluna de fogo à noite iluminava. Deus era a lâmpada, era a luz, era o refletor no caminho que eles deviam andar. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor. Todos nós temos um GPS. Quem já usou um GPS? Quem sabe o que é um GPS, pelo menos? Hoje os GPS, quando começamos a conhecer e usar o GPS, era um equipamento exclusivo para isso. Hoje, nos próprios celulares, já estão os aplicativos que são aplicativos de GPS. Você coloca lá onde você quer ir, e o GPS no aplicativo, no Waze ou Google Maps ou qualquer outro, ele vai te guiando, olha, vire agora à direita e ande tantos metros, tantos quilômetros, e lá na frente vira, aí você vai seguindo a instrução do GPS, e o GPS tem que ser colocado bem, se você está dirigindo, bem num lugar visível, onde você está lá, atento na direção, no trânsito, mas com os olhos na indicação que o GPS dá. É assim ou não? Quem já dirigiu ou dirige com o GPS? E aí não tem erro. É claro que às vezes o GPS leva para algumas ruas que são inconvenientes. Eu me lembro uma vez em Israel, dirigindo lá em Jerusalém, seguindo o Waze, e ele, para ganhar tempo, sei lá, ou nos levar para um caminho supostamente mais rápido, nos levou para um bairro de judeu extremistas, umas ruas apertadas, e a gente lá, brasileiro, que não é judeu, eles olhando para a gente com cara feia, e a gente tendo que passar em cada ruazinha assim, com medo, pensando, se esses judeus implicarem agora, que tem esses brasileiros aí, xeretas no meio deles, e ainda tanta coisa assim, todo mundo tirando foto dos comércios deles, as coisas até no meio da rua. Falei, meu Deus, que estranho. Nós já ouvimos vários casos de GPS que levaram pessoas a favelas no Rio de Janeiro e foram mortos por engano, mas normalmente o GPS te leva para o destino exato que você programou ali. E ali você chega e não teve dificuldades. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é ser o nosso GPS. Nós precisamos viver na dependência de Deus. E para mim, GPS devia significar guiados pelo Senhor. Quantos querem ser guiados pelo Senhor? Quantos querem, a partir de hoje, reconhecer que Deus será o teu GPS na vida? Nas decisões a serem tomadas, nos propósitos a serem alcançados, o objetivo da sua vida, o alvo da sua família. Nós precisamos, irmãos, parar de querer fazer ou ir para onde dar na cabeça e começarmos a ser guiados pelo Senhor. Esse texto do livro de Números, e que mostra a total dependência
do Senhor, a nuvem de Deus, é maravilhoso, porque é o Senhor quem ilumina o nosso caminho, é o Senhor que tem o melhor para nós. E se nós pararmos para pensar, nós temos bons desejos, nós temos sonhos tão bonitos, tão gloriosos, que nós achamos que são o máximo, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, se eu falar, Senhor, eu abro mão dos meus pensamentos e dos meus sonhos para viver os teus pensamentos para a minha vida, para viver os teus sonhos para a minha vida, nós vamos viver muito melhor, e os planos de Deus são muito mais altos, são muito melhores do que os nossos. Nós vamos ser muito mais abençoados em fazer isso. A vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa. Então, por que viver teimando? Por que viver querer decidindo por si mesmos? Quando Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós e quer ser o nosso GPS em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, então, aprender a viver dessa forma, na dependência de Deus. Em Êxodo 14, no versículo 19 e 20, Êxodo 14, 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Diga comigo, a coluna de nuvem saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas. Olha só, a nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Sabe qual é o único momento em que Deus vai deixar de estar na sua dianteira, guiando você? Só quando os ataques na tua retaguarda estiverem causando perigo para você, Deus vai sair da tua frente e vai se colocar na tua retaguarda, atrás de você, para guardar você, para que o inimigo não atinja a sua vida. Pode dar um glória a Deus, aplauda com alegria ao Senhor. Aleluia! O Senhor ia à frente deles, a nuvem ia na frente, ia adiante deles, mas quando os egípcios vieram para contra-atacar Israel, junto ao Mar Vermelho, Deus se colocou atrás de Israel, entre o seu povo e o inimigo que o atacava. Irmãos, quando você anda na dependência do Senhor, quando você se move debaixo da nuvem do Senhor, quando você se move seguindo a direção do Senhor, a nuvem, o fogo, Deus se torna o teu defensor, o teu advogado, o teu juiz, e o inimigo não pode tocar na sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus se coloca como teu defensor, porque você está na dependência dEle, você está na direção dEle. Então o Senhor é aquele que reina, é aquele que habita em nós. Ele já existia antes do tabernáculo ser levantado no deserto. Desde que o povo saiu do Egito, ali já estava o Senhor. Deus é maior do que nós, Ele já existe de eternidade a eternidade, e Ele é poderoso. Quando você se deixa guiar pelo Senhor, você vive o melhor que Deus tem para a sua vida. Então fale para quem está do teu lado, mova-se debaixo da nuvem de Deus. Deixa Deus guiar você. Irmãos, é interessante que nós lemos ali em Números capítulo 9, toda aquela situação, e no capítulo 10, leia comigo, Números 10, 13. Números 10, 13. Vamos ler aqui.
Vamos ler juntos. Assim, todo mundo. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada a Moisés. Quando foi isso, irmãos? Foi 1 ano depois. Veja o versículo 11. Volta aí no 11, então. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guardavam as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e marcharam e viajaram por etapas. A primeira vez que eles marcharam debaixo da nuvem após estarem acampados no Sinai foi aqui, quase 1 ano depois de terem chegado ali no Sinai. Aí eu quero que você tente imaginar a situação das pessoas. Era uma multidão de 600.000 homens de guerra, de 20 a 50 anos de idade, fora crianças, fora mulheres. Segundo estudos, eram praticamente 3 milhões de judeus que deixaram o Egito partindo para a terra prometida. Tente se colocar no lugar deles, porque às vezes nós lemos a história do Êxodo, a história da saída do povo do Egito até a entrada na terra prometida, e muitas vezes a gente fica assim, olha, mas que povo teimoso, esse povo murmurava, esse povo era rebelde, olha. Mas é igualzinho hoje em dia, é a mesma coisa. Eles saíram com um propósito. Deus está nos libertando da escravidão e está nos levando para uma terra dos nossos patriarcas, dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, para que a gente seja o dono da terra. É uma terra boa, que mana leite e mel. Nós vamos deixar de ser escravos para ser dono da terra. Aleluia! E daqui, do Egito até lá, na terra que Deus está nos prometendo dar, são 11 dias de jornada. 11 dias de marcha. Eles sabiam disso, e Deuteronômio 1 fala sobre isso. Então eles saem com essa expectativa, vamos ser donos da terra, vamos viver melhor do que vivemos hoje, vamos, daqui 2 semanas já estamos lá, vai ser muito bom. Aí o que acontece, irmãos? Deus começa a guiá-los através da nuvem por um caminho mais distante, pelo caminho do mar. Eles chegam ao Monte Sinai e acampam-se ali, a nuvem permanece ali, e o tempo vai passando e eles vão ficando lá, morando em barracas, em tendas. Eles moravam em casas no Egito. Eles eram escravos, mas eles tinham um cardápio diversificado. Eles tinham as suas casas para habitar. No dia da Páscoa, cada um tinha a porta da sua casa para passar o sangue do cordeiro. Agora eles tinham tendas, barracas, num deserto. Eles não tinham outra comida a não ser o pão que Deus dava para eles. O pão do céu. Era um propósito glorioso lá na frente, mas era um preço alto a ser pago nessa caminhada, nesse êxodo. Aí eles acampam ali ao lado do Monte Sinai. O líder deles, Moisés, sumiu por 40 dias. Subiu o Monte Sinai para falar com Deus, e o tempo foi passando, e o líder deles estava lá, e eles não sabiam se estava vivo ou se estava morto. Eles viam relâmpagos, eles viam trovões, o monte pegava fogo lá em cima, parecia até um vulcão. Então eles não tinham a menor certeza de que Moisés estivesse vivo lá no alto do monte para onde ele tinha ido.
E Moisés, e ninguém falou para eles, olha, eu vou demorar 40 dias. Então o povo estava lá, o líder não estava, a situação era difícil, parados ali naquele deserto, fizeram um bezerro de ouro. Os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram queimados num incensário que apresentaram um fogo estranho. Eles se lembravam do Egito e tinham no coração uma promessa para o futuro. Então pense comigo, como não era fácil eles permanecerem ali. Não era fácil, mas a nuvem permanecia ali e eles tinham que permanecer debaixo da nuvem. Irmãos, nós precisamos desenvolver essa obediência, essa submissão a Deus, à palavra de Deus, ao propósito de Deus, que é muito maior para a nossa vida, ainda que hoje esteja difícil, ainda que hoje permanecer nessa barraca, nesse deserto, permanecer sem saber o que vai acontecer daqui a um mês, ainda que seja difícil, ainda que a situação não esteja fácil, permaneça debaixo da nuvem, permaneça em obediência a Deus, não se mova se Deus não se mover, não saia, não faça o que Deus não determina. O grande erro das pessoas hoje em dia, irmãos, é serem guiados por si mesmo. Eles saem debaixo da nuvem e não permanecem debaixo da nuvem. E o grande questionamento que nós devemos ter, eu te aconselho chegar na sua casa hoje, ou amanhã reservar um tempo, pegar uma agenda, ou escrever num lugar onde você pode anotar alguma coisa, no seu caderno de oração, em alguma coisa que você visualize, e pergunte para si mesmo, o que tem movido a minha vida? O que tem me movido? Eu tenho me movido de que maneira? Debaixo da nuvem do Senhor em obediência? Ou eu tenho me movido somente de acordo com as circunstâncias? Ou para atender as minhas necessidades? Ou são os problemas que têm me movido? Ou as minhas ambições? O que tem movido a nossa vida? O que tem ocupado a sua agenda diária? Nós estamos vivendo debaixo da nuvem, ou um bezerro de ouro nos faz mover-se para fora da nuvem? A falta do Moisés, 40 dias o Moisés está longe, nos faz mover-se de volta para o Egito? A saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, da comida do Egito, me faz desistir do plano que Deus tem lá na frente, mesmo que não seja para mim, mas para os meus filhos viverem. Isso vai me fazer voltar para o Egito. Observe a situação. E é igualzinho hoje. Pode ser que tem promessas gloriosas de Deus, que nem eu ou você vamos viver, mas os nossos filhos viverão, mas isso não nos deve tirar da presença de Deus e debaixo da nuvem, porque Deus quer nos conduzir, e Deus está nos guiando, muito melhor do que qualquer GPS, porque nós devemos ser guiados pelo Senhor. Então não são circunstâncias, não é o problema, não é a necessidade, não são as nossas ambições, nós devemos ser guiados por Deus. E finalizando, eu quero compartilhar com você como nós podemos ser guiados pelo Senhor. João capítulo 16, versículo 13. Como ser guiados pelo Senhor? Pergunte para quem está do teu lado, você quer que o Senhor seja o teu GPS? João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade.
Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Leia o 14 também. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Como nós podemos ser guiados pelo Senhor? Recebendo o Espírito Santo e desenvolvendo um relacionamento com Ele, conhecendo o Senhor. Jesus está dizendo que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor? Onde habita o Espírito Santo? Ele habita aqui nesse templo, onde a gente se reúne 1, 2, 3 vezes por semana. É aqui que Ele habita. Ele está aqui pairando agora. Ele habita em nós. E Ele nos guia em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele nos anuncia o que Ele está nos dirigindo, o que está por vir, o que Ele está fazendo. Ele nos guia a Cristo. Ele glorifica Jesus na nossa vida. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, disse Jesus, e tornará conhecido a vocês. Então, relacionamento com o Espírito Santo. Você tem cultivado esse relacionamento com o Espírito? Você tem valorizado a presença do Espírito Santo na sua vida? Porque é Ele. Irmãos, não há cristianismo pleno sem uma vida cheia do Espírito Santo. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele quer nos guiar. Ele quer nos dirigir. Tem uma pessoa que dizia que nunca ouvia o Espírito Santo. E ele chegou para um pastor e disse assim: olha, pastor, eu acho que eu sou surdo espiritualmente. Porque Deus nunca fala comigo. Nunca ouço o Espírito Santo. E aí, naquela hora, o Espírito Santo dirigiu aquele pastor a perguntar para aquele irmão: há quanto tempo você tem acordado sozinho, do nada, sem ninguém te chamar, 3 horas da madrugada? O irmão estalou os olhos e disse: como o senhor sabe disso? O Espírito Santo acordava aquele irmão. Ele acordava assustado e sentia o desejo de ir orar, mas ele virava a cabeça no travesseiro e dizia: essa não é hora de orar. E ele falou para o pastor: não, eu acordo sim, mas aí eu penso, não, essa hora não é hora de orar, e volta a dormir. E se dizia surdo espiritualmente. Será que ele queria ouvir o Espírito Santo e se relacionar com Ele ou não? Você já leu em Isaías capítulo 50, versículo 4, que Deus acorda você nas madrugadas, te chamando para um tempo a sós com Ele? Isaías 50, versículo 4, o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Deus te desperta manhã após manhã. Mas quando Ele, não um despertador, te chama, é para relacionamento, é para ouvir a voz dEle, é para despertar o teu ouvido para escutar. Se você quer começar a desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, fale para Ele: Senhor, quando o Senhor me despertar na madrugada, eu vou me levantar e vou ficar um tempo com o Senhor e vou ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Samuel era uma criancinha e estava junto ao sacerdote Eli, e de noite o Senhor o chamou: Samuel, Samuel.
Como ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ele correu para o sacerdote Eli. Eis-me aqui, sacerdote, o Senhor me chamou. E ele, não, eu não te chamei, Samuel, volta a dormir. E ele voltava para a cama, e o Senhor o chamava, Samuel, Samuel. E ele corria para o sacerdote, olha, agora eu ouvi de novo, o Senhor me chamou. Não, Samuel, não te chamei. Ele voltava a dormir, e o Senhor o chamava, Samuel, Samuel. A terceira vez ele foi ao sacerdote, e então o sacerdote percebeu, Deus está chamando esse menino. E ensinou Samuel e disse para ele, olha, quando o Senhor te chamar novamente, quando você ouvir esta voz novamente, você diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus quer falar com você intimamente, há uma voz interior movida pelo Espírito Santo dentro de você. Deus quer nos guiar. Isso é tão maravilhoso, irmãos, isso é algo tão tremendo. Ouça a voz do Senhor. Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Em segundo lugar, ouça e obedeça a voz do Senhor. Ouça e obedeça. Fale gentilmente para alguém perto de você. Ouça e obedeça a voz do Senhor. É igual a nuvem estava lá, sobre o tabernáculo, o que eles tinham que fazer? Fica parado. A nuvem se movia, se levantava para se mover, o que eles tinham que fazer? Obedecer e marchar. E no texto que nós lemos no início desta mensagem, em Números 9, várias vezes se repete a expressão, conforme a ordem do Senhor, eles partiam ou eles acampavam. Às vezes a nuvem ficava meses parada, eles tinham que ficar meses ali parado. Às vezes a nuvem só parava de um dia para o outro, e eles só tinham que parar aquela noite. A nuvem se levantava de manhã, eles tinham que partir e marchar. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Você pode ouvir uma voz audível. Esta semana eu estava orando para tomar uma decisão, e Deus falou, e eu levantei quinta-feira, e Deus falou audivelmente ao meu coração. Foi uma voz audível. Ele falou claramente o que eu tinha que fazer. Deus pode falar com uma voz audível a você. Uma voz no coração. Uma direção interna, uma impressão interna. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando estava para embarcar num navio para Roma, ele disse para as pessoas, para os comandantes do navio, olha, eu vejo que a navegação vai ser difícil. Ele não disse assim, Deus me falou, mas ele estava sentindo uma impressão interior, um testemunho interior. Muitas vezes Deus nos dirige com um testemunho interior. Está em Romanos 8:16, se eu não me engano. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 8. É um testemunho, é o Espírito Santo testificando no seu coração. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga comigo, o Espírito Santo testemunha, testifica ao nosso espírito. Então, o relacionamento do Espírito Santo é com o nosso espírito, o nosso homem interior. E no nosso espírito, nós temos impressões colocadas por Deus, testemunho interior. A própria consciência, ela é trabalhada pelo Espírito Santo. Porque às vezes você pode não saber, não ter noção bíblica de uma coisa ou de outra, mas lá no fundo do teu coração, na tua consciência, você sabe quando alguma coisa de errado você fez.
E a Bíblia diz que nós devemos zelar pela boa consciência. O apóstolo Pedro falava disso, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, falou 2 vezes sobre conservar a boa consciência. Nós temos que ter uma boa consciência de estar em paz com Deus, com as pessoas, ter uma consciência livre, limpa, diante de Deus, diante dos homens e com você mesmo. Porque não adianta esconder alguma coisa de alguém, porque de Deus não esconde e de você mesmo também você não esconde. Então conserve a boa consciência, porque ali é um lugar onde Deus fala. O Espírito Santo testifica com o teu espírito. Então vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Tem coisas práticas. Por exemplo, na hora da oferta. Quantas vezes as pessoas ouvem uma impressão, um testemunho interior dizendo, dê o seu melhor. E a pessoa pega, abre a carteira e pega o seu pior. Rejeitaram aquela voz interior. Ah, pastor, como que eu sei qual que é a minha voz, qual que é a voz de Deus? Geralmente a sua voz, a minha voz, ela é levada para a avareza. Ah, eu não vou dar o meu melhor, eu vou dar só isso aqui. Quando é algo que vai contra a tua racionalidade, é Deus que está te pedindo. É claro que eu não estou dizendo que agora, assim, para você se vestir, você vai ter que orar e falar, Deus, agora me mostra que roupa eu tenho que vestir. Mas é claro que algumas mulheres deveriam até fazer isso antes de vir para a igreja. Porque antigamente a igreja era muito legalista na questão das vestimentas. Hoje nós sabemos que não é isso que agrada ou desagrada a Deus, mas bom senso é necessário. Ouvir mais de Deus em tudo é necessário. Eu não estou dizendo que agora você tem que ficar no seu sofá e dizer assim, ó, só me levanto se Deus mandar eu sair para trabalhar. Isso já é estabelecido na sua vida. Ah, agora eu só faço na igreja o que Deus me mandar fazer. O que você já assumiu e o que Deus já colocou na tua mão, faça o teu melhor. Mas decisões, mudança de emprego. Ah, eu vou mudar de emprego. Você já consultou Deus? A nuvem está se movendo? Deus já falou ao teu coração? Você está sentindo plena paz e direção de Deus? Está fazendo as coisas no tempo certo, na hora certa? Mudar de cidade, casar, namorar, qualquer decisão, comprar uma casa, comprar um carro, entrar num financiamento. Você está consultando a Deus? A nuvem está se movendo? Ouça e obedeça a voz de Deus. Ouça. Deus fala ao teu coração. Provérbios capítulo 20, no versículo 27. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então Deus ilumina o teu espírito. Deus ilumina o teu interior. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então tem tantas coisas que Deus está falando lá no teu interior, mas você despreza, ou você rejeita, ou você vai contra, ou aí você teima, porque a sua vontade é tão intensa, que aí você deixa aquela expressão, aquela impressão que parecia tão suave, você deixa de lado. E aí porque Deus, Ele não te falou com uma voz de trovão, porque Ele não fez um anjo aparecer na tua frente, você ignora aquela voz mansa e suave lá no teu interior,
pensando que não é Deus, mas é Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Qualquer coisa que Deus esteja planejando ou queira fazer na sua vida, Ele testifica ali dentro do seu coração. Se você se relaciona com Ele e está disposto a ouvir e a obedecer à voz do Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, fiquem de pés e vamos encerrar lendo o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Em terceiro lugar, seja sensível à voz interior no seu coração. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 12. Diga para quem está do teu lado, seja sensível à voz de Deus. Irmãos, às vezes é o que a gente está dizendo, não vai ser um anjo aparecendo na tua frente, Gilberto, para te dizer, olha, vire para a direita, para a esquerda. É uma voz mansa, suave. Muitas vezes pode ser apenas um testemunho interior, olha, isso aqui está parecendo que está dando tão certo, mas aqui dentro eu sinto que eu tenho que esperar. Eu sinto que não é a hora. Um testemunho interior. Seja sensível. Eu não sei se você prestou atenção na leitura inicial de Números 9, que a Bíblia diz que às vezes a nuvem se levantava de noite, a coluna de fogo se levantava de noite, e eles tinham que partir. Quem prestou atenção nesse pequeno detalhe no texto? Se você ler correndo, você nem percebe, mas muitas vezes a coluna de fogo se levantava de noite, de cima do tabernáculo, e se movia, e eles tinham que estar atentos até de noite. Eles tinham que estar percebendo, tinham que vigiar. Se todo mundo estivesse dormindo, quem veria a coluna de fogo se levantando de noite e partindo? Então eles tinham que estar atentos, eles tinham que ser sensíveis. Tem muitas coisas que Deus vai falar com você naquele momento secreto, na madrugada. Tem muitas coisas que Deus vai falar ao teu coração quando você está lá na tua cama quietinho, quase dormindo ou quase acordando. Ou Deus vai falar com você a hora que talvez você está ali no carro sozinho, ou está no teu trabalho, talvez num momento de reflexão. Seja sensível. E muitas vezes a direção que Deus vai te dar, ela vai ser tão mansa, que você pode até pensar que não é Deus. Mas seja sensível. Quero encerrar lendo o versículo 12 e 13. 1 de Reis 19, 12 e 13. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Murmúrio, um sussurrar de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E o que diz o final do versículo 13? E uma voz lhe perguntou. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava numa caverna de angústia e depressão. E uma voz lhe falou. Quando você estiver fechado na sua caverna emocional, você vai ouvir uma voz mansa e suave te dizendo: o
que você está fazendo nessa caverna? Levante-se. Eu te amo. Eu estou contigo, Elias. Feche os teus olhos.